Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 24. Provérbios 24, versículo 27. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Curve sua cabeça e ore mais uma vez. Pai, graças te damos, louvamos e bendizemos ao teu maravilhoso nome, rogamos a bênção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que haja compreensão da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assim está escrito: forma primeiro a tua lavoura e levante a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Louvado seja Deus por esta palavra. Bem, queridos, conforme já foi dito, estamos no mês da família e todas as ministrações desse mês de maio serão voltadas justamente para essa área, para a área familiar. E cada dia que eu conheço mais a palavra de Deus, mais eu me impressiono, porque de fato é um manual de vida que tem diretrizes, direções para nortear os nossos passos. Quando você olha com a atenção para o que está escrito, você percebe que existe uma sequência de princípios a serem atentada e observada. E eu peço graça da parte de Deus para que eu possa compartilhar com os irmãos. Amém? Assim está escrito: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Formar a família não é somente um sonho de todo homem, mas como também é um projeto de Deus, é um plano de Deus, que cada um tem a sua própria família. Porém, existem alguns princípios a serem observados, e entre esses princípios, nesse versículo, vai nos dizer que o primeiro princípio é justamente a independência profissional. Quer casar, filhinho? Aprenda a trabalhar primeiro. A independência profissional. Forme primeiro a tua lavoura. Tenha primeiro a sua profissão. Tenha primeiro o seu trabalho, para que depois você venha pensar em constituir uma família. Interessante que uma Bíblia diz tudo, né? E a cada dia nos surpreende. A gente vê jovens, sabe, querendo antecipar o tempo de Deus para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo, colocar a carruagem na frente dos bois. Mas a Bíblia vai nos dizer justamente o seguinte: se você deseja constituir a família, primeiro procure a sua independência profissional. Procure formar primeiro, essa palavra faz logo alusão à prioridade, primeiro a tua lavoura. Então você, jovem que aqui está me ouvindo, procure sua profissão, e serve para o homem, serve para a mulher. Procure a sua profissão, se encontre em sua profissão, escolha a sua profissão. É interessante a expressão independência profissional, porque muitos estão à procura de emprego, mas eu costumo dizer que quem tem emprego pode viver desempregado, mas quem tem uma profissão nunca vai viver sem ter o que fazer. Quem tem uma profissão vai se desenrolar de um lado de outro, fazer um bico aqui, outro acolá, mas sempre vai estar tendo o que fazer. Então profissão é muito mais importante do que o trabalho. É verdade que existem homens polivalentes que sabem um pouco de tudo, e tudo que sabe faz com excelência. Mas atentando para o conselho bíblico, principalmente para os jovens que aqui estão, quer casar, não há nenhum mal nisso, mas primeiro procure sua independência profissional. Está estudando? Estude. Agora está trabalhando? Trabalhe para alcançar a excelência e para que o nome de Deus seja glorificado em tudo que você faz. Mas além da independência profissional, o texto vai nos dizer: e levanta a tua
casa, deixa pronta a sua lavoura, nessa outra versão, mas aqui diz, levanta a tua casa, ou seja, ergue a tua casa. Com isso nós aprendemos sobre a estabilidade financeira. Só tem casa quem tem condições de manter uma casa. E um ditado muito comum, um adágio popular, quem casa quer casa. Então, quer casar? Quem ainda não é casado aqui? Levanta a mão. Quem são? Quem ainda não casou ainda? Olha aí. Muita gente solteiro, viu? Alguns... Leozinho, calma, Leozinho. Alguns solteiros, outros sorteiros, sabe Deus, né? Sabe Deus, né? Alguns estão solteiros, outros estão sorteiros no Senhor. Portanto, aqui ninguém nessa igreja está encalhado. Estão ancorados no Senhor, aguardando a hora certa. Né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, antes de casar, independência profissional. Depois, estabilidade financeira. Não é quem é casado agora, quem é casado? Oh, glória. Aleluia. Vocês sabem quanto é difícil manter uma casa, né, gente? Vocês sabem, o orçamento não dá. Por mais que planeje, sempre falta algo aqui e acolá. Vocês sabem o quanto é difícil manter e sustentar uma casa. E a Bíblia traz esse critério e eu me surpreendi mais uma vez com a palavra de Deus que tem resposta para tudo. E é o que a Bíblia está dizendo: antes de constituir a sua família, procure sua independência profissional, procure sua estabilidade financeira. E sabe o que é que eu acho interessante, incrível? É que Deus, antes de dar uma mulher a Adão, Deus deu a Adão uma profissão. Deus colocou como o jardineiro do Éden. Ele era responsável por todo o Éden. Repito, vai que alguém não escutou direito. Antes de Deus dar o casamento a Adão, Ele deu uma profissão a Adão. Interessante. E antes de Deus dar uma mulher a Adão, Ele também deu um lugar, que foi justamente o Éden, o jardim. Quando a mulher veio para Adão, ele já tinha a sua profissão e a sua casa. Oh, glória! Cadê Sarinha para escutar essas coisas? Grava aí, tá? Ok? Não veio de repente, não veio alterando as ordens, os princípios. Ok? E detalhe para os homens que aqui estão, ouça com atenção. Deus só deu Eva a Adão no momento em que Adão descansou. Se você for olhar o texto bíblico, Adão se angustiou por perceber que cada macho tinha sua fêmea e não havia com quem ele conviver. Interessante que Deus disse na criação que tudo era bom na natureza. Quando Deus faz o homem, Deus diz é muito bom. E a primeira coisa que Deus disse que não era bom, depois da criação completa, é que o homem estivesse sozinho. Nada pior do que a solidão. Nada pior do que a solidão. Então façamos uma mulher que lhe seja auxiliadora, adjuntora, que lhe seja companheira. Mas isso aconteceu no momento em que Adão descansou. Você está entendendo o recado de Deus, marmanjão? Descanse, porque enquanto você descansar em Deus, de repente, Deus ele desperta. E quando Deus despertar, abrir sua mente, abrir os seus olhos, a varoa não vai ser retirada do barro, vai ser retirada de você. Olha que coisa linda. Deus poderia tirar Eva do barro, né? Mas Ele retira Eva do homem, da costela do homem. Santo Agostinho já dizia acerca disso, que Deus não tirou a mulher da cabeça para que não viesse dominar o homem, não tirou a mulher dos pés para que a mulher não viesse ser dominada pelo homem, mas tirou a mulher da costela que se encontra ao lado do homem,
perto do braço para ser amparada e perto do peito para ser amada. Rapaz. É bênção de Deus ao lado. E quando alguém diz por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, mentira. Ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. As mulheres dizem amém agora. Ao lado, não é atrás, nem em cima nem embaixo. É ao lado, ok? Você vai descansar, vá dormir, rapaz. Vá dormir, rapaz. Ok, então constituindo, eu gostaria de pregar sobre essa temática, constituindo uma família. Depois de entender que é necessário, e a gente vê isso logo no Éden, é necessário a independência profissional e a estabilidade financeira, aí sim, depois constitua a família, vai dizer no versículo aqui, estarás à vontade para constituir a sua família. Antes disso é loucura, meu irmão. Antes disso, deixa eu te dizer na real, deixa eu te entregar essa direta, é pedir mola para dois. É verdade, irmão. Antes disso é loucura. E a Bíblia é um manual de vida, trazendo todas essas instruções para que você não venha sofrer, para que você venha desfrutar de uma vida em plena paz e harmonia. Portanto, esteja atento a tudo que está sendo dito aqui. Ok? Casamento é bênção? Mas a Bíblia diz que toda bênção antecipada antes do tempo, ela torna-se maldição. Ela torna-se maldição. Então, existem esses princípios. Atenção, moças, vocês estão tendo aqui a oportunidade de aprender com a palavra de Deus. Se você percebe que o pretendente que está se apresentando para você ainda não tem a profissão dele e não está preocupado com isso, olha, você começa a se preocupar, viu? E se ele passou dos 30 e ainda é filho, ainda a profissão dele na realidade é filho, quando casar a profissão dele vai ser marido. Sabe que profissão é essa? Gigolô. Qual é a tua profissão? Eu sou marido. Profissão marido. E tem muitos aí, tá? Muitos vivendo nessa profissão marido. Portanto, esteja atenta. As mulheres que casaram, algumas poucas que não estão nem aqui, né? Mas ao ouvir esse áudio vão dizer, como eu queria ter ouvido essa palavra há um tempo atrás. Agora, queridos, para constituir uma família, eu tenho que pesquisar sobre todos os casais e todas as famílias, existem grandes referências. Mas eu senti de Deus de voltar ao início de tudo. Ninguém entende melhor a criação do que o Criador. E lá em Gênesis, Deus disse tudo. Tudo, Deus disse para que houvesse um casamento bem sucedido. Para que o casal pudesse constituir um casamento feliz, um casamento bem sucedido no Senhor. E eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Versículo 24. Eu gostaria de pontuar aqui as lições. O tema é constituindo uma família abençoada. E a primeira lição, baseada no versículo 24, é responsabilidade, meu irmão. Casamento é privilégio? É privilégio sim, mas, escuta, não existe privilégio sem responsabilidade. Por trás de cada privilégio existe uma responsabilidade. E deixa eu te dizer mais, quanto maior o privilégio, maiores as responsabilidades. O texto bíblico vai nos dizer Deus dando responsabilidade ao homem. E Deus vai dizer o seguinte, por este motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe. Somente até aí. Nessa outra versão vai dizer, por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Até aí. Ou seja, responsabilidade. O deixar
no hebraico, no original hebraico, a língua em que a Bíblia foi escrita, ele tem 3 sentidos e 3 conotações. O primeiro é o deixar físico. É cortar o cordão umbilical pela segunda vez. É necessário deixar fisicamente. Torno a repetir, quem casa quer casa. Quando nós estávamos nos organizando para casar, os pais de Vanessa ofereceram um terreno enorme na casa deles. A casa dos pais de Vanessa é enorme, enorme. Tinha espaço na frente, atrás, do lado esquerdo, do lado direito. E ofereceram. E aquele terreno na época custava, as medidas daquele terreno custavam em torno de 150 mil em qualquer outro lugar aqui. Então já seria uma grande economia para a gente, né? Vamos aproveitar e seguir a tendência, né? Esse costume que existe muito em nossa região. A gente vai em algumas casas e a gente vê que lá a família vai de geração em geração, cada um construindo um pedaço em um lugar, em outro lugar, e assim vai ver, tem gerações e gerações. E eu confesso aos irmãos que fiquei tentado. Eu disse, opa, olha só, vamos orar, vamos pensar sobre isso. Mas quando a gente vê o que está escrito na Bíblia, deixar. E o sentido deixar é também deixar fisicamente. Quem casa quer a sua própria casa. E isso é importante para a privacidade do casal, isso é importante para a autonomia do casal, isso é importante para a liberdade do casal. Então, por mais que o sogrão, a sogrona, papai ou mamãe fiquem oferecendo um pedaçozinho no quintal, tenha cuidado. É verdade que alguns constroem em primeiro andar, segundo andar, mas cada um tem a sua própria vida. E apesar de serem conjugados, cada um tem a sua própria história e a sua realidade. Mas biblicamente falando, diz deixar físico. Mas não é somente deixar físico. Tem também o deixar emocional. Talvez esse seja o pior. Porque a partir do momento que você casou, você vai deixar de ser o filhinho da mamãe para se tornar o senhor da sua casa. Você vai deixar de ser a filhinha de papai para ser a dona do seu próprio lar. E o sentido do deixar emocional é porque casamento tem conflitos. Se ninguém te disse isso, eu estou te dizendo, tem. Casamento tem atritos. Casamento tem problemas. São duas personalidades distintas, divergente, aprendendo a conciliar as coisas, aprendendo a ser relevante, aprendendo a ser condescendente. Tem hora que baixa na gente a unção da lagartixa, a gente fala isso assim com a cabeça, ó, e com o rabo. Já viu a unção da lagartixa? Ela faz assim com a cabeça e o rabo não. Mas a gente vai convivendo. Agora, o deixar emocional é que se você brigou com sua esposa, não leve isso para os seus pais. Se você brigou com seu esposo, não leve isso para os seus pais. A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. É muito mais fácil os pais esquecer dos erros dos filhos do que dos erros dos genros e da nora. Não é? E eu não sei que tipo de mãe é a sua. Existe a mãe águia e a mãe galinha. A mãe galinha é aquela que sempre vai defender o seu filho, proteger a todo custo. A mãe águia, ela vai ser sempre contra o seu filho. Ela vai ser sempre a favor da nora. Uma hora ou outra se junta minha mãe e minha esposa e começa, ó, minha mãe é mãe águia, sobra para mim. Aí eu não me meto nessa história. Mas eu não sei que tipo de mãe é a sua mãe, se é águia ou se é galinha, mas dependendo da forma que ela seja, pode interferir muito na sua relação. Então deixar é deixar físico, mas deixar emocional. Ei! Agora roupa suja se lava em casa. Para de levar roupa suja para os teus pais lavar. Toma vergonha, teus pais já têm determinada idade. E agora, ao invés de se preocupar com as coisas deles, vão se preocupar com as suas coisas, com as suas vidas. É lógico que a mãe sempre vai ser uma conselheira, e os irmãos sabem, os pais sempre serão os conselheiros,
Mas eu estou falando daqueles conflitos banais, triviais, do dia a dia. Aí você vai encher o saco, perturbar os seus pais. Tenha maturidade para lidar com os seus problemas. Então a Bíblia fala sobre deixar físico, deixar emocional. E tem um terceiro deixar também. Deixar financeiro. Casou, meu irmão, tem que aprender a pagar as próprias contas. É verdade. Aí camarada casou e ainda quer pensão do papai e da mamãe. Aí quer mesada, só se for de madeira na cabeça. Casou e ainda quer mesada para 2, olha. Depois para 3, depois para 4. E vai fazendo filho para os avós cuidar. Deixar financeiro, porque, detalhe, isso não impede os pais de ajudar financeiramente. Eu estou falando de depender financeiramente. A partir do momento que você depende financeiramente, você abre precedente para que haja interferências. E aí quem começa a educar seus filhos são os avós. Os avós são pais em dobro, né? São pais 2 vezes. Mas alguém já disse que a gente aprende a ser filho quando a gente se torna pai, e só aprende a ser pai quando a gente se torna avô. O avô está correndo atrás do tempo perdido e tentando recuperar cada instante, cada momento. Então, os avós que aqui estão, venhamos e convenhamos, vocês não têm vontade de bater, de brigar, não é? É de beijar, é de abraçar, é de fazer cafuné. Já não tem mais o ânimo, porque a responsabilidade de impor limite é dos pais. Aí por isso, uma hora ou outra, você escuta alguma história de filho criado com vó. Esse menino é criado com vó. Você já imagina o personagem, né? Já imagina a figura. Criado com vó porque cheio de dengo, cheio de mimo. Gente, responsabilidade, casamento é responsabilidade. Ok? Deixar. Físico. Deixar, deixa eu ver se vocês aprenderam. Emocional e... Muito bem, graças a Deus. Então se liberta, meu irmão. Corta o cordão umbilical. Outro detalhe para os avós que aqui estão constituindo a família. Uma síndrome que existe, não é nem para os avós, é para os pais quando os filhos vão casar. É a síndrome, alguns sociólogos já falou sobre isso. É a síndrome do ninho vazio. O garotão está prestando atenção em tudo aqui, viu? Esse aí não vai sofrer no casamento, vai ser bênção. A síndrome do ninho vazio. O que é ninho vazio? É que um dia passarinho cresce, um dia passarinho quer voar, quer bater as asas, e isso para o passarinho é a maior aventura. É quando o filho chega para a mãe: mãe, vou morar fora. A mãe começa a chorar e o filho: uau, eu vou morar fora. Yes! O filho se empolga com isso e os pais ficam preocupados. Aí os pais vão aprender a reviver, a conviver agora sem a presença dos filhos. Na maioria dos casos fica 2 bobão olhando um para o outro, sem ter o que fazer, e fica perguntando: como é que será, como é que fulano está agora? E cicrano, e os filhos lá curtindo a vida doidada. Passa 3 dias, 4 dias sem ligar, quando liga para pedir transferência. E aí lidar com a síndrome do ninho vazio. É a vida, gente. Por isso que devemos preparar os nossos filhos para que eles possam viver a vida deles. Sabe por quê? Quando Deus disse a Abraão: deixa tua casa, a tua terra e a tua parentela e vem. Ele só levou a sua esposa, que era a sua família. Isso é explicado dentro da teologia, tá? Dentro da teologia, a partir do momento que o homem casa, a mulher casa, a família é formada pelo cônjuge. A família dele agora é a esposa dele. A família da esposa agora é o esposo. Eles vão ter os filhos deles, vão ser família deles, mas um dia esses meninos vão sair para formar família. Aí se torna parentela. Você vê que Abraão não levou o pai nem levou a mãe. Aí se torna parentela. Lógico que no contexto geral a gente fala família,
mas um texto bíblico, teológico, isso é a verdadeira família, é o cônjuge, é o casamento. Aí alguns dizem, alguns tentam assim, sabe? Eu vou me estender um pouco mais sobre esse assunto, que é importante. Alguns tentam ignorar a importância do casamento. E dizem da seguinte forma: existe ex-esposa e ex-esposo, mas não existe ex-pai e ex-filho. Portanto, dê atenção aos seus pais e dê atenção aos seus filhos. É a tentativa de corrigir um erro cometendo o outro. Deve-se dar atenção aos pais e aos filhos, mas não deve faltar com atenção aos cônjuges. Porque por mais que não haja uma aliança sanguínea, existe uma aliança espiritual. Quando Deus diz o seguinte: o que Deus uniu, quem foi que uniu? Não é simplesmente um processo natural, biológico. Foi o próprio Deus que interviu. Quer ver um detalhe? Vamos fazer uma dinâmica muito rápida. Vou ver se os irmãos lembram. Faça assim com as mãos. Fecha mesmo, tá? Vamos dar nome aos dedos, tá? Os polegares são os nossos pais, ok? Faz aí. Quem já sabe, relembra. Quem sabe Deus te usa para ensinar alguém. Os polegares são os nossos pais. Cola os punhos. Os indicadores são os nossos irmãos. Os mediais, que são os dedos maiores, somos nós. Os anelares, é o dedo da aliança, são os nossos cônjuges. Os midins são os nossos filhos. Quando nós, todo mundo entendeu aí? Estou falando rápido? Não, né? Quando nós que somos os mediais, o maior de todos, nós nos curvamos, nos rendemos e nos prostramos à vontade de Deus. Faça isso. A vontade de Deus. Curve. Agora, eu estou com o microfone aqui. Tenta ficar mais próximo possível, tá, irmãos? Ok? Não pode dar errado de jeito nenhum. Quando nós nos curvamos à vontade de Deus, sabe o que é que a gente aprende com isso? Um dia, a gente se separa dos nossos pais. Um dia a gente se separa. Eles nunca vão deixar de ser nossos pais, nós nunca vamos deixar de ser filhos dele. Mas um dia nós vamos precisar sair da nossa casa para formar a nossa própria casa. O que é que isso acontece? Faz assim. A gente se separa. Os nossos irmãos, que são os indicadores, que foram os nossos primeiros amigos, né, que tivemos os momentos mais incríveis e maravilhosos juntos, um dia eles também vão precisar bater asas e voar, formar o seu próprio ninho. Então eles vão também voar e vão se separar. Vão se separar. Lá no dedo mindinho é o dedo dos filhos, ô dó. Eles um dia vão crescer. Está ouvindo, seu Nicó? Eita, Jesus. Oi? Lucy Cleide também? Lucy Cleide? Já? Gabriel tá o quê? Ah, Gabriel. Eita, do ninho vazio, né? Ah, rapaz. E aí, ó, o dedinho dos filhos, o que é que acontece? Um dia os filhos se separam também. Agora permaneça curvado na presença de Deus, prostrado, de joelho diante de Deus. Agora tenta fazer com os cônjuges. Tenta separar os cônjuges. Luciano tem que estar junto, os punhos juntos, Luciano. Você, Luciano, não me dê trabalho, não. Tenta separar os cônjuges. Tenta separar. Se você conseguir, você é um mutante. Mesmo assim vai ser disciplinado. Não há. Sabe por quê, meu irmão? O que Deus uniu, não separa o homem. Agora escuta. Por que você acha que esse é o dedo da aliança? Por que você acha? Justamente por isso. Porque é o dedo que não se separa. Os judeus escolheram esse dedo como o dedo da aliança, porque é o dedo que não se separa. E escolheram
a mão esquerda por causa de uma lusão que existe, que há uma veia, não é comprovado cientificamente, no dedo anelar que vai direto para o coração. Não há nada comprovado. Olha, a Vanessa está dizendo que é o dedo que tem mais o quê? O quê? Ela fica falando os termos científicos. Tem mais fluxo sanguíneo. É tanto que quando você vai tirar sangue, tira nesse dedo, né, Débora? Olha que interessante, tá vendo aí? A gente tem quando você vai tirar a glicose é nesse dedo. Ok? Então, gente, casamento é responsabilidade. Deixar. Agora olhe bem, a sua mulher é sua responsabilidade. O seu marido é a sua responsabilidade. Amém? Glória a Deus por isso. Aí o texto vai nos dizer o quê? Por esse motivo é que o homem deixará pai e mãe, e agora o próximo, unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Além da responsabilidade, o casamento é comprometimento. Existe um compromisso, gente. Existe um compromisso, e esse compromisso é até acrescentado por Jesus em Mateus 19, versículo 5, onde Jesus dizia: o que Deus uniu, não separe o homem. Ei, casamento é compromisso. Você conhece a oração do divórcio? Acho que você conhece, né? Todo casal que vai no altar faz os seus votos, seu juramento, que estarão juntos na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, em todo tempo, em todas as circunstâncias. E a oração do divórcio é quando um casal quer se separar. Estarão juntos até que a morte os separe, né? E a oração do divórcio é quando o casal quer se separar. Aí o pastor simplesmente ora por eles, pedindo a Deus que os mate. Vocês querem se separar? Queremos, então vamos dar as mãos aqui. Deus mata esse homem, Deus mata essa mulher. Que é isso, pastor? Que absurdo é esse? Mas vocês lembram da aliança que vocês fizeram com Deus no altar? Até que a morte separe. Então vocês estão pedindo a morte. Então o pastor começa a fazer a oração imprecatória. Mata! Mas enfim, brincadeiras à parte, as pessoas esqueceram que casamento é comprometimento. E hoje o casamento é tratado de uma maneira descartável. Como assim? É a geração de compromisso descartável. Engravidou, aborta, casamento deu problema, divórcio, vovô e vovó perdeu a lucidez, eutanásia ou asilo. Não é assim? A gente vai descartando dos problemas. A gente vai descartando. Tinha uma senhora, um casal que estava completando 60 anos juntos. Bodas de diamante. Eu tive o privilégio, tá, gente? O casal já não está mais vivo, mas eu tive o privilégio de fazer o casamento. Antônio e Rufino, não era? O esposo de Rufino era Antônio, né? 60 anos juntos. Foi aqui na igreja nós fizemos a cerimônia. Foi algo lindo demais. Vieram familiares de todo lugar do Brasil. E foi uma honra, um privilégio. Já partiram para a glória, já não estão mais vivos. E ouvi um dia que um casal completando 60 anos foi entrevistado por alguns repórteres que perguntaram: qual o segredo do sucesso? E eles disseram: sucesso? Na verdade, nós somos de uma geração em que aprendemos que quando as coisas se quebram, a gente conserta, a gente não descarta. Casamento é compromisso. Eu não me lembro dessa história, mas eu acho que Débora Valdir se recorda de um vídeo que circulou, de uma pregação de um homem, de um grande empresário na Lagoinha. A esposa dele foi diagnosticada com câncer, e o câncer em estágio avançado acabou com a vida da mulher, levou tudo. Ele vendeu a sua empresa, ele deixou de trabalhar. Gente, eu estou resumindo uma história longa, né? Ele perdeu praticamente tudo. Um dia os pais dela procuram ele e dizem bem assim: nós queremos lhe isentar de qualquer compromisso. Você é jovem, você é novo, você é bonito. Vai viver a sua vida, ela não tem esperança nenhuma. Não há a mínima possibilidade dela voltar a reviver. Então você é livre. Já depois de uns 3, 4 anos de tratamento, vá viver a sua vida.
Ele olha para os sogros dele chorando e diz: eu não posso fazer isso. Eu tenho um compromisso com ela diante de Deus. E o meu compromisso foi: até que a morte nos separe, enquanto ela viver, eu vou estar ao lado. É impossível assistir esse testemunho e não chorar. E quando ele acaba o sermão, ele diz bem assim: vocês querem saber onde ela está? Depois de mostrar cada imagem que você pensa que ela já partiu para a eternidade. Aí ele chama aquela mulher que está no meio do público e que com muitas sequelas ela vai à frente. E mesmo diante de todas as provações, aquela família, né, foi restaurada e hoje é uma família muito abençoada. Por que eu estou contando essa história? Para que você saiba que casamento é compromisso. Casamento é compromisso. É compromisso. E a gente não pode tratar o casamento como algo banal. A voz do inimigo é justamente nessa geração, mais do que qualquer outra, para destruir o casamento. O marxismo cultural está aí presente, dizendo que a família tradicional já não mais existe, que já não tem mais nenhum valor. Essa é a voz do inimigo, essa é a voz do opressor. E muitas pessoas estão simplesmente se ludibriando com os encantos da serpente, com as suas propostas malignas. Ei, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. É possível que eu esteja falando com alguém que já se divorciou. Não se vitimize. Se Deus te der uma oportunidade de formar uma nova história, se Deus te der a oportunidade de construir uma nova família, receba esta palavra como palavra de bênção para a sua vida. Não tem como voltar ao passado e reconstruir o que aconteceu, mas você pode escolher hoje, no presente, construir um novo futuro. Então receba esta palavra, e se você já errou uma vez, não erre a segunda. Saiba escolher e escolha em Deus a pessoa para estar ao seu lado o resto da vida. Amém? Casamento é compromisso, e uniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Olha só a matemática de Deus aqui: 1 mais 1 é igual a 1 mais 1 é igual a 1. Essa lógica, o casamento, ele transcende a equação, a lógica, nos surpreende nesse aspecto, que 1 mais 1 é igual a 1. É 1. Quando Deus olha para o homem, ele vê a mulher. Quando Deus olha para a mulher, ele vê o homem, e ele espera que assim seja em cada casamento, que é só um. Então nada de tomar decisão sozinho. Se é só um, deve existir diálogo. Se é só um, deve existir acordo. Amém? Então casamento é responsabilidade, casamento é compromisso. Versículo 25: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhava. Versículo 25, por gentileza. Responsabilidade, compromisso. E agora, o que é que há no casamento? Transparência. Olha só como Deus criou o casamento: responsabilidade, compromisso e transparência. Ei, não existia segredos, mistérios, enigmas, nem senhas ocultas na época de Adão e Eva, que um não soubesse do outro. Hoje, nessa geração de tantas informações, às vezes eu vejo casais brigando, dizendo: eu não tenho a senha do celular dele. Aí quando ele dá a senha do celular, não dá a senha do WhatsApp. Ah, miserável. E é senha para tantas coisas, né? É senha. Em casa, eu posso dizer, em casa não há senhas entre a gente, né? Nem entre eu e Vanessa, nem entre os nossos filhos. Oi? Isso é chamado privacidade, ó. Eu acho que é mais libertinagem, viu? É mais desculpa para poder pecar. Mas olha, casamento não existe isso, gente. Não existe senhas, tá? Não existe senhas. Então, se há casal que tem senhas hoje, tenho certeza que serão reveladas em nome de Jesus. Se eu lhe dizer um casal na Bíblia que tinha senha, na Bíblia tinha senha entre eles, tá? Agora, tudo isso foi porque o homem não escutou o conselho do seu pai Manoá. Manoá chegou e disse bem assim: meu filho,
Tem tantas mulheres aqui, você quer procurar as mulheres do lado de fora. É como se eu estivesse ouvindo Manoá falando. Meu filho, tem tantas mulheres bonitas na evangelizadora. O que é que você está procurando do lado de fora? O que é que você está procurando do lado de fora? E Sansão foi para fora do arraial do povo de Deus, encontrar a mulher que foi Dalila. E Dalila retirou todos os seus segredos, todas as suas senhas e acabou com sua vida. Casamento com segredos e mistérios não funciona. Se ela fosse judia, segundo os critérios da lei, ela seria também da aliança de Nazireu. E ela jamais cometeria o erro de Dalila ao entregá-lo para os inimigos. Ei, casamento é transparência. Olha só, eles estavam nus, despidos, não há o que cobrir, não há o que esconder. Falhas, fraquezas, tem que ser expostas. Tem que ser exposta. Eu achei interessante no casamento de Ayrton, quando ele disse, no casamento dele, ele olhou para Daiane e disse: eu disse tudo a ela que não prestava em mim. E mesmo assim ela disse sim. Ao contrário dos rapazes que dizem tudo de bom para tentar conquistar e até inventa, cria, né? O Ayrton disse: eu disse tudo de bom. Eu disse, se ela decidir permanecer comigo é porque ela me ama. E graças a Deus estão casados. E graças a Deus tiveram filhos. E assim é, exponha suas limitações, suas fraquezas, seus traumas, seus bloqueios. Eles estavam nu. O casamento também, gente, é total transparência. É total transparência. E agora, por fim, não pode terminar aqui. Casamento, além de responsabilidade, compromisso e transparência, existe um critério que faz toda a diferença, constituindo um casamento abençoado, através da responsabilidade, compromisso, através da transparência e através da espiritualidade. Aí você vai para Gênesis 3, versículo 8. Olha só. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nessa versão vai dizer, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé. Teólogos, por inferência, acreditam que essa visita divina ao casal, Adão e Eva, ela ocorria todos os dias. Todos os dias, na variação da noite, Deus ia justamente ao encontro. Deus descia do céu ao Éden, andava no jardim, à procura do homem e da mulher. A espiritualidade deles estava fragilizada. Eles tinham pecado. Mas mesmo em pecado, os dois ouviram. Os dois ouviram. Ouviram. Será que somente o homem ouve a voz do Senhor, os passos do Senhor em uma casa? Ou será que é só a mulher que ouve a presença de Deus, que sente a presença de Deus? A espiritualidade na vida de um casal é extremamente importante. Não somente aos domingos, na igreja de mãos dadas, louvando juntos, mas todos os dias. Porque todos os dias Deus visitava o casal. Deus visitava Adão e Eva. E o texto nos diz, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, eles ouviram. Apesar de estarem em pecado, e vocês sabem que eles pecaram, mas eles não perderam a sensibilidade de ouvir os passos de Deus. Então, constituindo uma família abençoada, através da responsabilidade, do compromisso, da transparência e da espiritualidade. Não basta somente orar com sua esposa, é necessário orar
com sua esposa. Não basta somente orar pelos seus filhos, é necessário orar com os seus filhos. É necessário. Hoje a gente vive uma geração que diz que casamento não presta, que casamento é uma praga, que casamento é uma peste, que casamento é ruim. São tantas coisas ditas acerca do casamento. Mas escute só, eu quero concluir com isso. Já estou na conclusão. Essa voz não é de agora. Essa voz estava lá no Éden. Quando Adão e Eva pecou, houve um conflito conjugal. E diante daquele conflito, o primeiro a dizer que o casamento não era bom foi Adão. Adão coloca a culpa em Deus e a culpa na mulher. Ele disse: foi a mulher que tu me deste, Senhor. O que ele está querendo dizer que, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: o que o Senhor me deu não presta. E o Senhor me deu algo ruim. Foi a mulher que tu me deste. Você conhece a história. A mulher coloca a culpa na serpente, Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e fica aquela transferência de responsabilidade. Mas ali eu posso imaginar, sabe o quê? Escuta bem, o inferno em gargalhada. É como se Satanás dissesse: acabamos com o projeto divino. A partir de agora, não haverá mais família sobre a face da terra. Era como se o inferno estivesse festejando. A partir de Adão e Eva, todas as famílias serão amaldiçoadas, todas as famílias viverão em conflitos, todas as famílias viverão as consequências desses erros. Até que Deus intervém na história, conforme você viu, é Deus que vai ao encontro deles. Não foram eles que vieram ao encontro de Deus. É Deus que procura por eles, não é eles. Não são eles que procuram por Deus. E quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva, Deus vai com um propósito: restituir a posição da família na sociedade. Não somente isso, mas redimir a pessoa da mulher. Não sei se você está entendendo. Mas até então era como se a mulher não prestasse e como se o casamento não fosse ruim. Depois de Deus dar a sentença das consequências que eles haveriam de sofrer devido aos pecados, Deus apresenta um plano perfeito. Deus disse que o Messias viria ao mundo e que ele viria ao mundo através do ventre de uma mulher. Ele redime a posição da mulher ainda no Éden. E ele diz que a salvação viria ao mundo através do casamento, através da família. Nessa hora, o diabo para de dar gargalhada e começa a chorar, porque Deus disse que do descendente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir de então, a serpente peçonhenta, maligna, malévola, já não teria mais poder sobre as famílias, já não teria mais poder sobre os casamentos, porque agora aqueles que crêem no ungido de Deus, que pisou e esmagou a cabeça da serpente, esses sim estão debaixo da promessa que está escrita em Isaías, e nele quem? Em Cristo Jesus, seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor. Não há mais famílias amaldiçoadas, o que há agora são famílias benditas no Senhor, através daquele que esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Já não somos mais enganados, já não somos mais ludibriados, já não somos mais manipulados por suas palavras e por suas seduções, porque Jesus veio ao mundo e esmagou a cabeça da serpente, redimiu a posição da mulher na sociedade e também redimiu o casamento como um projeto de Deus, a família como plano de Deus. Portanto, meu irmão, se coloque em pé em nome de Jesus e tome posse das promessas de Deus. Tome posse de todas as palavras de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus te chama hoje para constituir uma família abençoada. Deus te chama agora, neste lugar, para constituir uma família abençoada. E creia, meu irmão, que a família é projeto de Deus. Creia, meu irmão, que a família é propósito de Deus. E receba nesta hora, receba nesta noite, receba neste lugar todas as promessas de Deus em relação à tua casa, em relação ao teu casamento, em relação à tua família, em relação aos teus familiares. Tome posse, porque tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tome posse, tome posse, tome posse. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. E nós oramos mais uma vez por cada família. Nós oramos mais uma vez por cada lar. Sabemos das lutas que existem, dos conflitos e das tribulações, das perseguições e provações, mas nós cremos no que está escrito, que o Senhor esmagou a cabeça da serpente, e que a serpente já não pode mais nos acusar, que a serpente já não pode mais nos ludibriar, que a serpente já não pode mais nos enganar, porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. No Éden, um cordeiro foi morto para cobrir a nossa nudez, para cobrir o nosso opróbrio, para cobrir a nossa vergonha. E esse cordeiro que foi morto no Éden faz alusão, como uma espécie de tipologia, ao Cordeiro Santo de Deus, que foi levantado na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, para morrer por nossa justificação, mas para ressuscitar pela nossa redenção. Se Cristo ressuscitou, se Cristo vive, nós também viveremos. Toda a plenitude de Deus nós viveremos através daquele que venceu a morte, que se encontra à destra de Deus Pai. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, receba sobre o teu lar, sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família, as bênçãos do Senhor nosso Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.